emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, segundo a consultoria iDados, atualmente 12.300.000 jovens não estudam e nem trabalham. O número de pessoas até 29 anos que não têm qualquer oportunidade nem no mercado de trabalho, nem no ensino, subiu em quase 800 mil desde o início da pandemia. Hoje já são 30% dos jovens do país, segundo um estudo divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo na segunda-feira. Como é que você vê esses dados, Silvestre? Olha, Glauco, é lamentável, né? Você ter um contingente tão grande de jovens, né? Passando por essa situação, ou seja, não tendo trabalho, né, nem estudo. A gente poderia até, ao invés de chamar de nem poderia chamar de sem, ou seja, sem estudo e sem trabalho, né? Eu acho que isso é decorrência de alguns fatores. O primeiro é o próprio baixo crescimento da economia nesses últimos anos, né? Tanto é que esses números aumentaram muito, né? Se formos comparar, por exemplo, com o mesmo trimestre lá de antes da pandemia, eles representavam aproximadamente 27%, né? E agora estão representando em torno de 30%. Um segundo aspecto que eu acho que cabe mencionar como, digamos, fator, né, desse estado de coisa é também a qualidade da própria educação, né? Tanto do ponto de vista, principalmente do ensino médio, mas também do ensino superior. E terceiro, acho que um outro elemento é o fato de você não ter, os jovens não terem oportunidade de trabalho, até porque o que ocorre? As empresas exigem experiência, né, Glauco? Mas as pessoas são jovens, os caras não têm experiência. Então, eles vivem esse dilema, né? Quando vão quando vão em busca de um emprego, sempre encontram, digamos, essa dificuldade, essa barreira, que é o fato de não ter experiência. Mas se eles nunca trabalharam, óbvio, não vão ter experiência, né? Então, é uma situação muito delicada e que se agravou, evidentemente, na pandemia. Mas já era um problema, né? Aliás, isso já é um problema, né, do nosso próprio mercado de trabalho. Quer dizer, uma situação que os jovens enfrentam há muito tempo. Eu diria que também é uma questão, digamos, estrutural do mercado de trabalho, né? Se você olhar, por exemplo, do ponto de vista dos indicadores de desocupação, né, ou de taxa de desemprego, as taxas de desemprego mais elevadas são exatamente nessa faixa etária, aí até os 29 anos. E como você falou, Silvestre, não é um problema novo, né? O Instituto Semesp já havia mostrado que a evasão de estudantes universitários durante a pandemia tinha atingido taxas recordes em 2020 e 2021, sendo que a taxa de evasão tinha chegado a 36,6%, atrás apenas daquela registrada em 2020, isso segundo dados do ano passado, né? E a gente sabe que a crise econômica ela tem um papel fundamental em relação a essa evasão, né? Porque as pessoas acabam não tendo dinheiro para continuar pagando seus cursos universitários. Agora, o que impressiona mesmo é a inação do governo diante desse quadro. Não existe qualquer tipo de medida, tanto para ajudar esses jovens a sanarem as suas dívidas, como para garantir a permanência deles no ensino superior, Silvestre. Esse também é outra questão fundamental aí, né? Digamos assim, a inexistência, né, de políticas públicas consistentes, mas voltadas para minorar esse problema, né, Glauco, dos jovens nessa faixa etária. E você lembrou aí, que é um dado também da própria da pesquisa, enfim, a evasão escolar, né, a quantidade de jovens que desistem, né, porque não tem o financiamento. Vamos combinar que você tem uma grande inadimplência aí do FIES,
né? Ou porque eles não conseguem recursos, né, políticas públicas que possam financiar os seus estudos, ou porque, do outro lado, não encontram trabalho, e não encontrando trabalho também não tem renda, né, para também financiar os seus estudos. Então, de fato, é uma situação dramática vivida pelo jovem. O que é necessário? É necessário que o governo tivesse, primeiro, o crescimento da economia, né? E segundo, ter políticas públicas que dê guarida, né? Que dê suporte a esses jovens, né? Para concluir, né? Os seus estudos e também ter oportunidade de trabalho para seguir a sua vida, né? Para poder estudar, poder ter emprego, ter renda, enfim. É preocupante, né, porque é muita gente, né, ou seja, mais de 12 milhões de pessoas. Isso equivale mais ou menos à população de países, por exemplo, como Portugal, ou mesmo Bélgica, enfim, é muita gente, né? Então precisaria ter, de fato, políticas públicas que atendessem esse contingente numeroso de pessoas, jovens. Inclusive, agregando outro dado, Silvestre, no ano passado a OCDE tinha divulgado um relatório mostrando que, em tempos econômicos difíceis como esse da pandemia, a transição da escola para o trabalho, que é sempre complicada, ela se torna ainda mais problemática. Agora, quando a gente vê a média dos países da OCDE, que inclui os países mais ricos, a taxa de jovens que não estudam nem trabalham é de 15,1%. E o Brasil tem o dobro dessa taxa, né? Então, de novo, a pandemia é um fator que dificulta para todo mundo, mas no caso do Brasil agrava uma condição que infelizmente já está se tornando estrutural? Eu diria que sim, né? Você ter uma taxa de pessoas nessa condição, né, de em torno de 30%, é uma coisa, digamos, assustadora, né? E quando você olha também do ponto de vista dos valores absolutos, ou seja, acho que é 12,3 milhões de jovens, muito preocupante, né? E é isso, quer dizer, é isso que você lembrou, quer dizer, considerando aí, claro, os países da OCDE, que são os países mais ricos, mais desenvolvidos, enfim, mas é praticamente o dobro do percentual, né, da taxa que é lá nesses países. E a pandemia de fato agravou a situação, mas é bom frisar que isso é uma questão que não já vem de muito antes, né? Portanto, a gente pode dizer até que é estrutural mesmo, né? E você só combate isso com políticas públicas e com o próprio crescimento da economia, né, Glauco? Mas se você olhar nos últimos anos, o crescimento da economia brasileira, mesmo não estamos nos referindo agora ao período da pandemia, ou seja, 2020 e 2021, né? Mesmo antes, você tinha um crescimento da economia um crescimento pífio, né? Algo como você pegar aí de 2017 para cá, só para pegar esses últimos 5 anos, o crescimento da economia vai estar em torno de 1%, né? Se pegar só os 3 anos, 17 a 19, ou seja, pós-recessão, né? Pós-recessão e antes da pandemia, você tem um crescimento aí que deve estar próximo de quê? 1,3, 1,4 ou coisa parecida, né? Então, de fato uma situação que já vinha, né? E se agrava, evidentemente, aí com o advento da pandemia em 2020 e 2021. E o pior é que a gente vê esses dados, né, Silvestre, os efeitos são múltiplos, né? Tem muita coisa escondida, inclusive, nos números, né? Por exemplo, o fato de as mulheres também, nesse aspecto, serem as mais afetadas, o fato disso no futuro causar um problema na previdência social, porque as pessoas não vão contribuir hoje, o que acaba comprometendo o caixa previdenciário no futuro. Quem sabe aí, de repente, vendo um suposto déficit nominal, alguém vai ter a ideia de fazer uma outra reforma da Previdência, e também afeta o próprio mercado
mercado de trabalho, já que a troca entre os mais jovens e os mais experientes acabam sumindo, né, Silvestre? Porque os mais experientes ali conhecem mais a rotina do trabalho, às vezes a carreira em si, os mais jovens são mais adaptados, por exemplo, às novas tecnologias. Essa troca de conhecimentos entre gerações acaba desaparecendo. Então você compromete o próprio ambiente de trabalho das empresas de uma forma geral? Você tem, evidentemente, outros efeitos, né? Você tem efeito, inclusive, do ponto de vista da produtividade, você tem efeito do ponto de vista do mercado, você tem efeito do ponto de vista, como você lembrou, da própria previdência, né? Então, uma situação que, de fato, causa muitos problemas, né? Nas mais diversas áreas, né? Quer dizer, não só do ponto de vista dos próprios jovens que são prejudicados, mas os efeitos que isso tem de maneira, digamos assim, mais ampla, né? E que também essa falta de oportunidade, né, que esses jovens têm, né? E também, né, Glauco, vamos combinar na própria família, né? Porque esse contingente de pessoas, quer dizer, nós estamos falando de pessoas dos pobres de uma maneira geral, né? Nós não estamos falando isso aqui, os jovens que estão nessa situação pode ter certeza que a grande maioria está em famílias, digamos, de menor renda, né? Não estamos falando aqui de classe média, de famílias de renda mais elevada. Isso aqui são de fato as pessoas, né? São as famílias mais pobres. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom dia, Glauco. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.